Algumas pessoas aprenderam programação do jeito tradicional, com as linguagens em linhas de código. Outras fizeram por meio de plataformas, jogos em que eles só encaixavam bloquinhos. Hoje eu vou mostrar para você como que a gente pode aprender os princípios básicos da computação com isso aqui, com o drone. Preciso o suficiente para você conseguir resgatar ele com a sua mão. Vamos lá? Bom pessoal, como a gente falou no início do vídeo, por aqui pelo canal nós já mostramos diferentes formas de programar, seja pelos blocos, com as famosas plataformas do Scratch, seja por uma abordagem que não use computadores, que é o caso da programação desplugada, e hoje eu queria trazer uma versão mais premium, uma tecnologia super inovadora e muito legal para engajar os alunos, que é justamente os dronezinhos do Tello. Esse aqui é um drone de entrada, um drone mais iniciante, mas que se destaca dentro desse contexto educacional justamente porque ele te permite te programar e utilizar esses materiais de diferentes maneiras. Então você pode ligar com bloquinhos igual a gente faz no Scratch para programar o voo desse seu dispositivo. Isso é muito interessante. Então no vídeo de hoje eu queria dar uma visão geral desses dispositivos, vantagens, desvantagens, características de cada um dos que eu trouxe e depois dar uma olhadinha no software dele, para a gente ver como que a gente pode casar isso numa proposta inovadora de ensino de programação. Então vamos começar. Para pensar no nosso drone, a primeira coisa que eu queria mostrar é a versão padrão dele, o Tello, é esse branquinho aqui. Ele é um drone muito interessante, primeiro porque ele vem com câmera, então ele é capaz de tirar fotos, gravar, fazer um reconhecimento facial e são coisas muito interessantes que você consegue trabalhar nesse sentido. É um drone relativamente barato, ele vai custar aí na casa de R$1.000 a R$2.000, então pensando aí no universo de drones mais complexos e mais robustos, é um preço assim ainda mais de entrada, principalmente com os vieses pedagógicos que ele tem. E eu recomendo sempre fazer a aquisição também de uma gaiola, que é esse equipamentozinho aqui que vai proteger não só o seu dispositivo, mas também as crianças. E aqui o interessante desse drone é que você não precisa levar ele para o quintal, para você trabalhar isso fora da sala de aula. É possível fazer dinâmicas seguras em que a gente trabalha com drone dentro de uma sala como essa aqui. Então, eu acho que uma das grandes vantagens desse equipamento é justamente que ele é preciso o suficiente para a gente trabalhar com coisa assim e ele ainda assim é simplificado, para a gente poder ter algum tipo de acessibilidade a esse tipo de tecnologia. Eu sei que às vezes R$1.000, R$2.000 não parece ser acessível, mas para o tipo de solução que a gente está falando pode ser um caminho interessante. Bom, e os outros drones que estão aqui, esse vermelhinho e esse pretinho? São outros modelos que são também da Tello e que são muito interessantes porque tem vieses diferentes. Então esse pretinho aqui, por exemplo, é o Tello Edu. Ele foi pensado para ser no viés educacional. Significa que você precisa dele para usar em sala de aula? Não, você pode muito bem usar os outros dois. Mas ele tem algumas vantagens, como por exemplo, ele tem compatibilidade com mais linguagens de programação. Então você pode programar ele em Python, pode programar ele em Swift, que é uma linguagem mais específica da Apple, do iOS. Você pode usar os bloquinhos e ele foi pensado para entregar essas coisas. Ele vem com cartões como esse aqui, que você pode usar, que ele consegue identificar e aí você pode usar isso como estações de pouso, é muito interessante. E por último, mas não menos importante, ele tem uma característica muito legal, que é justamente a capacidade de programar enxames de drones, ou seja, você consegue programar mais de um drone ao mesmo tempo em voo e fazer com que eles se comuniquem e sincronizem o seu voo. É uma versão mais avançada da programação, mas que com certeza pode gerar aí muito aprendizado para os alunos. E o último, esse vermelhinho aqui, é o Talent. O Tello Talent foi pensado justamente para conseguir primeiro ter essa matriz de LEDs aqui, para enviar algumas mensagens, mas também para fazer algumas acrobacias aéreas. Então ele consegue dar um mortalzinho para trás, fazer um mortalzinho de lado, enfim, fazer algumas firulas no ar que com certeza são muito interessantes. E essa é uma visão geral que a gente tem aqui dos equipamentos. Vantagens: tem um preço relativamente acessível para o universo de drones, tem uma precisão suficiente para a gente conseguir trabalhar com eles indoor, principalmente se você tiver algo como uma gaiola, estabelecer os protocolos de segurança com a sua turma. Tem a programação em blocos, que eu vou mostrar daqui a pouco o software deles. E por último, tem essa capacidade de usar a câmera deles para dar uma incrementada a mais
dentro das aulas. Desvantagens. Bom, a primeira delas é com certeza a questão da bateria. A bateria tem uma autonomia aí de mais ou menos 8 minutos, 9, então a gente não consegue fazer grandes voos. Você provavelmente vai precisar adquirir algumas baterias extras. E outra questão é que, como ele é um drone de entrada, ele não tem aquela precisão assim fantástica, milimétrica. Você vai conseguir uma câmera decente, você vai conseguir uma precisão ali suficiente para trabalhar. Então, isso é algo a se levar em consideração quando a gente fala aqui das capacidades do Tello, tudo bem? Até mesmo esse kit de acrobacias, não é sempre que ele consegue acertar aí os seus mortais. Então, é normal você, às vezes, ter algumas imprecisões dentro do projeto. Bom, além dos dispositivos, eu queria levar vocês para o software e mostrar como que a gente consegue trabalhar não só com o dispositivo, mas também com as simulações que eles oferecem dentro da plataforma deles. Então, vamos lá para o Tello Edu para a gente ver o que dá para fazer com esses dispositivos aqui. Vem comigo! Bom, pessoal, quando a gente entra na plataforma deles, vocês vão ver que existe esses 3 principais botões. Então, você pode controlar ele por controle remoto, por programação em blocos ou utilizar aí da versão Swarm, da capacidade de enxame deles. Mas antes da gente entrar nesses botões, eu queria que a gente entrasse aqui na Training Station deles, para vocês verem que ele tem um software de simulação. Então, mesmo que você não tenha o drone para trabalhar, você pode seguir aqui a narrativa do jogadorzinho e programar o seu drone de forma bem simplesinha. Então, você clica aqui no Motion e você vai juntando os bloquinhos. Então, você tem um bloquinho para decolar e aí, logo depois, você tem, por exemplo, um bloquinho para você ir para frente. Ele vai te dando todas as mensagens. E pronto, quando você clica, você vê o seu drone acontecendo, Você vai vencendo os desafios que eles colocam para ir. Então, tem vários níveis. Você pode já trabalhar a ideia geral que eles vão ter de computação só pelo software. Mas é claro que eu acho que o mais interessante é poder ver ele voando. Então, para você fazer o seu Tello funcionar, você tem que ligar ele pelo botãozinho e depois se conectar com a rede Wi-Fi que o próprio drone gera. E aí, quando você faz isso, você pode clicar aqui, por exemplo, nos bloquinhos, conectar no Wi-Fi, ele vai se conectar no seu drone. E aí você pode começar a conectar os bloquinhos. Então, eu posso colocar aqui ele, por exemplo, dar o take-off, vou pedir para ele abaixar coisa de 20 centímetros só. E aí vou mandar ele, por exemplo, ir para trás, deixar ele 1 metro para trás e depois pousar. Pronto. Aí você tem aqui todos os comandos. Quando você clica, ele começa a voar. E aí você pode ver que ele vai primeiro se estabilizar, depois ele vai fazer o comando de abaixar, vai para trás e depois ele vai abaixar. Viu? É bem simples e a gente consegue trabalhar vários conceitos aqui dentro. Então eu vou pedir para ele parar a nossa viagem, só para eu mostrar aqui alguns dos comandos que ele tem. Então ele tem aqui todas as funções que a gente vê na programação, de se, não, de for. Ele tem capacidade de mexer nos LEDs dele, tem aqui a parte de reconhecimento de imagens, variáveis, operadores lógicos que a gente vai precisar, alguns sensores que você pode se utilizar para montar as suas questões e aqui alguns módulos externos que você quer trabalhar, às vezes de Wi-Fi, às vezes da própria matriz de LEDs que a gente estava falando. Então, é uma proposta bem simples no sentido de programação, mas que tem um potencial muito incrível, não é mesmo? A primeira vez que eu vi esse tipo de tecnologia, eu fiquei muito entusiasmado. Tive várias ideias de aulas que poderiam ser trabalhadas e tópicos que poderiam ser abordados. Então é lógico, a gente pode falar do pensamento computacional e toda a estrutura da lógica de programação, mas a gente também pode ir muito além. Dá para falar de toda a física que envolve o processo de aeronáutica e como que a gente consegue fazer um dispositivo como esse, alçar voo e fazer diferentes atividades. Ou até mesmo começar a conversar em como esse tipo de tecnologia pode melhorar o nosso dia a dia como sociedade. Tratar isso relacionado a, por exemplo, desastres naturais e como que a tecnologia como um todo pode nos auxiliar a ser mais ágeis em um momento de emergência. Então, para hoje, eu queria trazer essa proposta um pouco diferente, mas que, na minha opinião, é super inovadora para o universo do ensino da computação. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora, se você tem uma ideia de aula que você faria com esse tipo de drone, não deixa de comentar aqui no nosso vídeo, tudo bem?
se inscreva no nosso canal e deixe aquele like para apoiar o projeto. Muito obrigado e até mais!